Na véspera da viagem, tão lamurienta se mostrava a menina que Tassiano, altas horas da noite, levantou-se a fim de consolá-la, uma vez que a esposa, atarefada com preparativos diversos, ainda não se recolhera. Dirigindo-se de um aposento a outro, ouviu rumores abafados em pequeno terraço próximo. Sem ser percebido, lobrigou Helena e Teódulo em colóquio afetuoso. A intimidade a que se entregavam não lhe propiciava ensejo a mínima dúvida quanto à comunhão amorosa entre os dois. O coração bateu-lhe descompassado. Sempre descansara acerca do procedimento da esposa, apesar do temperamento explosivo com que Helena se caracterizava. Experimentou o impulso de estrangular Teódulo com as mãos frias e implacáveis. No entanto, os gemidos de Blandina despertavam-lhe os sentimentos de pai. O escândalo não traria compensações. Em vez de refazer-lhes o destino, agora plenamente atormentado, recairia como flecha incendiária sobre a família que o céu lhe confiara. Punir a esposa seria condenar as filhas. Instintivamente lembrou-se de Varro e, pela primeira vez, refletiu amplamente nas tempestades que haviam desabado no caminho paterno. Que forças sobre-humanas teriam conseguido sustentá-lo? Como pudera o genitor suportar o infortúnio doméstico sem trair a superioridade moral que lhe conhecera? Rememorou as palavras que lhe ouvira in extremis, detendo-se em analisar a elevada concepção paternal com respeito aos direitos da mulher. Desejaria possuir noções tão enobrecedoras, mas sentia-se distanciado de tamanha conquista do espírito. Para ele, o perdão era covardia e a humildade expressava vileza. Por outro lado, lembrou Cíntia, a mãe tristonha, que lhe embalara o berço. Compelia a imaginação a recuar até a meninice e verificava que ainda mesmo nos mais belos dias de consagração cariosa do padrasto, nunca pudera observar a genitora totalmente feliz. A matrona querida vivera longos anos de alma velada por indefinível amargura. Não estaria Helena adquirindo o mesmo patrimônio de dor? Escutou algumas palavras afetuosas do amoroso par, que a aragem da noite lhe trazia aos ouvidos. Todavia, tal qual procedera Quinto Varro, quando ainda não era ele Tassiano, senão um anjo tenro, retrocedeu e procurou a câmara da filha. Blandina abraçou, reconfortada, como quem sentisse todos os perigos dissipados ante a presença paterna e, depois de beijá-lo, adormeceu, tranquila. O moço apertou-a de encontro ao peito e, intimamente angustiado, recolheu-se mudo. No leito, recordou o pai com mais insistência e orou, suplicando o socorro dos deuses imortais de sua fé. Tentou sustentar-se em posição de vigilância, mas a prece, à maneira de suave anestésico, oferecera-lhe brando torpor e acabou envolvido em pesado sono. Ao amanhecer do dia seguinte, foi ruidosamente acordado pela esposa, a fim de despedir-se. A caravana partia cedo. Helena e os companheiros pretendiam efetuar breve parada em Viena,
de modo a rever amigos. Tassiano, amargurado e carrancudo, pronunciou alguns monossílabos, mas quando chegou a vez de Blandina, que se lhe arrojou em pranto aos braços ansiosos, o chefe da família pareceu emocionado e trêmulo. Não me deixe seguir, papai. Quero ficar. Tenho medo. Leve-me para a vinha. Soluçava a menina, em desespero. O genitor beijou-a com ternura e recomendou: acalma-te, atende aos desejos da mãezinha. O vovô espera-te bondoso. A viagem te fará feliz, minha filha. Não pode ser assim, gritou a criança, com os olhos inchados de chorar. Que rezará com o senhor pela manhã? Fosse pela tortura moral que trazia da véspera ou pela angústia daquele adeus que lhe cortava o coração, o patrício sentiu que a emoção lhe sufocava o tórax opresso. Entregou Blandina aos braços de Anacleta, que a aguardava impaciente, e, em um gesto brusco, demandou o interior, buscando a solidão, para desfazer-se em lágrimas. Queria desligar-se da amargura que lhe avassalava o pensamento. Contudo, quando os carros se afastaram, entre as rumorosas saudações dos escravos, ele quase enlouqueceu ao ouvir a estridente voz da filha, reclamando: papai, papai, paizinho! Iniciada a excursão, Helena inquietou-se. Blandina, apesar de todas as repreensões, recusou qualquer alimento. A beleza da paisagem do Rodano não a interessava. A chegada, pois, a Viena, depois de várias preocupações, realizou-se sob pesada nuvem. A pequena acusava febre alta e o coração parecia uma ave assustada na gaiola do peito. De olhos inconscientes, revelava-se completamente alheia à realidade. Pronunciava o nome do pai por meio de gritos estranhos e dizia ver Plutão em um carro de fogo, procurando roubá-la. Teódulo, aflito, chamou um médico que considerou a menina em grave posição orgânica, desaconselhando a viagem. Em razão disso, o genitor foi imediatamente instado a socorrê-la. Tassiano, atormentado, atendeu presto e o grupo de Helena, restituída a menina aos braços paternais, prosseguiu, sem a pequerrucha, que, contente, tornou a casa. Começou, então, para o patrício e a filha, admirável período de refazimento. Amavam-se tão profundamente, com esse carinho doce e perfeito, de quem tudo procura dar, sem nada receber, que realmente se bastavam um ao outro. Totalmente entregues à natureza, efetuavam encantadores passeios pelos vinhedos e bosques, pelas pastagens e charnecas. Todavia, não se restringiam agora às caminhadas no campo. Tassiano adquirira pequeno barco, no qual faziam longas incursões pelo Rodano. De entendimento a entendimento, o genitor passou a conversar com a menina, com respeito à educação. Precisavam contratar os serviços de um professor condigno.
Não encontrava na fazenda nenhum escravo à altura de semelhante trabalho. Por que motivo o senhor mesmo não me ensina? Perguntou certa feita a criança, quando navegavam além dos muros da cidade, encantados com a magnificência do rio, então enriquecido pelas últimas cheias da primavera. De mim mesmo não posso, esclareceu Tassiano bondoso. Não saberíamos nós dois garantir um programa disciplinar, como se faz imprescindível. Blandina parou o olhar no soberbo quadro em torno. O crepúsculo descera vagaroso, mergulhando a terra em leve sombra, e as constelações no alto começavam a luzir. Tassiano remava sem dificuldades, subindo a corrente desde o ponto de confluência do Saona, tornando ao centro da cidade, auxiliado pelas virações vespertinas. Pareciam absortos no grande silêncio, apenas cortado de quando em quando pelo voo célere de passarinhos retardatários, quando ouviram a veludada voz de mulher gorjeando na ribeira do rio. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, aladas rosas de Ceres, nascidas ao sol de Eleusis, sois a morada dos deuses que vos engastam no céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prenda o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a ventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado, sofredor. Tempos do azul infinito, descerrai a humanidade, a glória da divindade na glória do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, aladas rosas de Ceres, nascidas ao sol de Eleusis, sois a morada dos deuses que vos engastam no céu. Quem estará cantando assim? Perguntou Blandina admirada. Tassiano, impressionado,
remou quase que instintivamente na direção de acolhedora praia vizinha e, à frente da jovem que cantava, ele e a filha não puderam conter a simpatia que lhes nascera nos corações. Amarrou o barco à margem e desceram. A moça, surpreendida, veio ao encontro da pequena, exclamando: Bela menina, que os deuses te protejam. E protejam também nossa bela desconhecida, murmurou Tassiano, bem-humorado. E no propósito de dissipar-lhe a timidez, acrescentou: Por Serapis, nunca ouvi antes tão formoso hino às estrelas. Quem teceu tão lindo poema? Foi meu pai, senhor. O excursionista sentiu algo estranho no coração. Aquela voz penetrava-lhe as fibras mais íntimas. Enterneceu-se-lhe inexplicavelmente a alma. Que faria aquela mulher assim só, na praia agora povoada de sombras? Observando que ela e Blandina se entendiam em um abraço carinhoso e natural, esqueceu a ideia de retornar ao batel e considerou gentil. Francamente, ser-me-ia grato conhecer de perto o autor de delicada composição. É fácil, explicou a moça alegre. Moramos aqui mesmo. Oferecendo a mão à menina, tomou a dianteira. O trio, depois de alguns passos, penetrou uma casa singela, em cuja peça mais importante, uma sala acanhada e desconfortável, um velho, à claridade de 2 tochas, consertava, precioso alaúde. Diversos instrumentos musicais amontoavam-se no recinto, revelando a profissão do dono da casa. Desajeitada, a jovem apresentou os recém-chegados, explicando: Papai, são 2 viajantes do Rio. Escutaram a canção As Estrelas e interessaram-se pelo autor. Oh, quão generosos! E o velho acrescentou, mostrando largo sorriso: Entrai, a casa é pequenina, mas é vossa. Entendimento reconfortante foi entabulado. O ancião, que se abeirava dos 70 anos, trazia nos olhos e nas palavras irradiante vulgor juvenil. Biografou-se sem afetação. Chamava-se Basílio e nascera em Roma, filho de escravos gregos. Embora endividado com o ex-senhor Jubélio Carpo, que o alforriara, prosseguia na posição de liberto, agindo por conta própria. Carpo, nobre romano, era quase da idade dele. Meninos ainda haviam crescido juntos e, por isso, casaram-se, ambos quase ao mesmo tempo. Cecília Prisciliana, a esposa do senhor, adoecera de peste logo após o nascimento do segundo filho, e Júnia Glória, sua mulher, escrava e amiga, devotara-se à matrona com tamanho desvelo que conseguira salvar-lhe a existência, mas à custa da própria vida. Adquirindo a perigosa moléstia, Júnia impusera-lhe a viuvez, deixando-lhe uma filhinha de nome Lívia, que sobreviveu pouco tempo. Compadecidos da sorte dele, os patrões emanciparam-no sob a condição de lhes pagar
em qualquer tempo os pesados débitos que contraíra para socorrer os familiares. Todavia, não pudera prosseguir em Roma, onde tantas recordações dolorosas lhe martirizavam o espírito. Desgostoso, retirara-se para a ilha de Cipro, onde passara muitos anos, mergulhado em estudos filosóficos, buscando fugir de si mesmo. Ali recebera como presente dos deuses, acentuava sorridente, a sua nova filha, a qual deu o mesmo nome da primeira. Lívia surgira-lhe no justo momento em que se via mais infortunado e mais só. Desesperado com os obstáculos constantes que se lhe deparavam, sem nunca haver encontrado recursos para liquidar os compromissos econômicos que o prendiam à casa do amo, dispunha-se a aguardar a morte, quando o céu lhe enviara a nova filhinha, por milagrosa via, refazendo-lhe as esperanças. Desde então, investira-se de nova coragem para lutar. Rearticulou as próprias energias para o trabalho e reassumiu as atividades rotineiras de um homem com problemas mensais a resolver. Restaurando instrumentos musicais na profissão de afinador, reconheceu que na ilha os rendimentos não responderiam aos novos encargos e, por isso, transferiu-se para Massília, onde encontrou serviço farto e adequados recursos para educar a menina. Dissabores numerosos, porém, compeliram-no a mudar-se e escolher a Lyon para o seu novo campo de ação. Surpreendera-se diante da grande quantidade de harpas, alaúdes e citaras a reclamarem reajuste e, satisfeito com as novas perspectivas de melhoria econômica, achava-se na cidade, havia 6 meses, reorganizando o próprio caminho. Basílio falava com segurança e brandura, mas notava-se na voz dele algo de dolorido que não chegava a exteriorizar-se. Chagas invisíveis de sofrimento transpareciam-lhe da palavra vazada em risonha compreensão, mas tocada de leve amargura. O patrício, animado e alegre, encorajou-o, fazendo-lhe sentir novos horizontes de trabalho. Possuía muitos amigos e conseguir-lhe-ia rendosos serviços. Para amenizar o ambiente que se anoivara demasiado com os temas inquietantes da vida comum, Lívia atendeu a um pedido paterno, executando alguns números de harpa que Tassiano e Blandina ouviram encantados. A pequena, enlevada, aquietara-se, meiga e silenciosa, e o filho de Quinto Varro, como que transportado a diferentes regiões, divagava por meio de múltiplas reminiscências, mal contendo o pranto de emotividade que lhe assomava aos olhos. Rememorou todos os dias do pretérito, tentando lembrar onde e como vira em algum lugar e em algum tempo o ancião que o fitava bondoso e a jovem que cantava com a voz misturada de alegria e de dor, mas debalde. Guardava a impressão de conhecê-los e amá-los, mas a memória negava-se a identificá-los no tempo. Lívia calara-se, mas o visitante prosseguiu absorto, pensando. Foi Blandina quem lhe interrompeu as reflexões, inquirindo carinhosa: Papai, o senhor não acha que Lívia poderia ser minha professora?
Um sorriso geral desabrochou na sala pobre. A ideia foi jubilosamente aceita. E, naquela noite, quando o adeus se fez sentir, revestido de compreensão e ternura, Tassiano afastou-se renovado. Esquecera as lutas e os problemas do próprio destino, qual se houvera sorvido milagroso néctar dos deuses. O coração do patrício, antes taciturno e angustiado, parecia reviver.